Olá, amigos do Focando Educação. O papo hoje é interessante, para falar o mínimo. Vocês já repararam a quantidade de escolas que está começando a aparecer? Todas já sendo anunciadas, todas com fila de espera, mas ainda para 2018. Mostrando que vão fazer tudo diferente, ninguém sabe bem como. Mostrando que vai ser de elite, a mensalidade menor que eu vi aí é de R$ 4.500. Novas escolas surgindo. O que nós podemos entender disso, Marilda? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de entender qual é o projeto dessa escola. Porque até hoje, tudo isso que você falou mesmo, ambientes novos, muito investimento de milhões, altíssimos Sim. investimentos, são grandes empresários, são executivos de grandes empresas. Eu gostaria de entender a leitura política que tem atrás disso. Então, tudo isso é muito delicado. Agora, o projeto, até hoje, ninguém apresentou. Ou estão montando, ou estão guardando com uma cartinha no bolso com muitas chaves, para que isso não seja reproduzido de forma errada. Eles mostram pinceladas da coisa, né? Eles mostram que vão ser modernos, eles mostram que vão educar o aluno para ser alguém, um cidadão nessa nova sociedade que está aparecendo, nessa sociedade digital e técnica. Eles dão pistas. Agora, alguém já perguntou para eles qual é o projeto? Eu acho que a primeira coisa é essa. Eu não sei, acho que não, mas acho que também eles fazem um pouco de um grupo fechado, né, Roberto? Não há interesse em divulgar isso a priori, eu entendo assim. Sim. Mas tem uma outra pergunta também que eu faria. São técnicos, formação da cidadania e tal. Mas para nós, por exemplo, de escolas católicas confessionais ou outras escolas que são seculares também, com critérios e valores, em nenhum momento eles falam de valores, em nenhum momento eles falam do técnico, do empresário, tal, bem explícito. Mas o implícito não se manifesta. Eu não li nada, tudo que eu li sobre essa escola é sobre essa questão de formar grandes empresários, grandes profissionais. Claro que se dá por suposto que, né, mas tem que explicitar. Por isso que a minha primeira pergunta foi, aonde está o projeto pedagógico? E quando for apresentado, aí você pode avaliar, gostar ou não, enfim. Mas pode ter uma avaliação mais fidedigna. Mas enquanto não tiver esse projeto pedagógico, é difícil, porque é tudo sim. O que eu acho, nós discutimos um pouquinho antes de começar essa gravação, é que é um grupo elitizado. Haja vista que a mensalidade minimamente é R$ 4.300. Então nós vamos elitizar, a diferença vai ser maior ainda do que você tem no Brasil? Eu quero saber o aluno que mora na periferia da Itaquera, se vai ter uma qualidade de ensino também tão boa quanto. Não vai. Porque tem que ter investimento. Mas aí são coisas diferentes também, na minha visão. Eu não preciso de todo esse investimento de milhões e milhões em uma unidade escolar para conseguir ter qualidade, para conseguir formar um cidadão. Perfeito, claro. Porque senão ninguém vai conseguir mesmo. Não, perfeito. E aí eu tenho até o medo de acontecer o contrário. Tá vendo? Escola boa, olha o quanto precisa de investimento. Então nós não vamos conseguir mesmo e deixa para lá. Então por isso que eu reforço a questão da elitização. Que nessa leitura eu não concordo. Se você elitiza para melhorar é uma coisa, mas elitizar para diferenciar e separar, que vai distanciar. Pois é, por um lado vai. Por outro lado, quantos vão aprender com eles algumas coisas que têm que ser feitas? Quer dizer, vão puxar a carroça. Mas quantos de R$5.000 por mês? Não, pois é, mas precisa R$5.000 por mês para fazer isso tudo que eles vão fazer? Eu não sei o que é. Você não viu o projeto? Existe um investimento muito grande em tecnologia hoje. Eles estão fazendo esse investimento. É muito grande, tá bom. Mas é o tempo todo ano, e vai precisar. Tem muita coisa de lucro da escola. E outra coisa também, né, aí, Roberto? Tecnologia, eu concordo, já falei para você 1000 vezes que não tem um caminho sem volta, tal. São meios para os fins, não é verdade? Isso. Sim, mas e o projeto? O que você vai fazer com toda essa tecnologia? Então, vamos lá. Alguns exemplos de tecnologias interessantes. O professor
de geografia e se junta com o professor de artes, e eles vão com os alunos ver o Museu do Louvre na sala ao lado. Porque com aqueles óculos, com o tridimensional, eles vão se sentir em casa. Eles vão ver. É diferente. É muito mais produtivo para o aluno você fazer um tipo de coisa desse. E a tendência é que isso seja cada vez mais comum, mais barato, mais fácil de fazer. Eu até hoje me lembro de um filminho de 2 minutos, de anos atrás, que falava, não lembro nem qual, sobre vidro. Era um fabricante de vidro. Mas no filminho, ele mostrava o futuro que ele imaginava, claro que usando vidro. Uma das coisas que ele imaginava, naquela época não existia nada disso, era você, com um óculos que você punha, você olhava para uma plaquinha, e aquela plaquinha tinha só um símbolo que ninguém entende. Mas o óculos entendia que estava na hora de começar o processo virtual. Você está numa praça, começa a aparecer um dinossauro. Mas peraí, você começa a confundir realidade com ficção, com virtual. Todo mundo imagina quando é que vai chegar nisso? Lá por 3.000, 3.500. Nós já estamos com isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que, sim, existe elitização. Eu quero dar um desconto, pelo menos para alguns deles. Lehman está fazendo uma escola dessas. Agora, o Lehman tem um investimento muito grande para a qualidade da educação pública. Tem, é verdade. Para a formação de professores. Tudo que é da Fundação Lehman é bom. Pois é. E não é elitista. Não. Então, nesse sentido, que eu quero dizer, de repente, fazer isso para quem pode pagar. Eu estou tendo experiência até para fazer o que eu posso fazer, do jeito que eu puder fazer, com quem não pode pagar depois. Eu não vejo como princípio ruim. Pode ficar ruim, se simplesmente elitizar. Se não for bem conduzido. Se não for bem conduzido, exato. E uma outra coisa que me chamou nessa inovação dessas escolas é que eles querem fazer também um investimento na educação básica. Primeira vez que eu vejo um grupo falar de fazer investimento, se você fala do ensino superior, da pós-graduação, do próprio ensino médio, mas da educação básica, que está correto, sim, porque a partir da base que você vai, né, é um investimento que eles falam muito da educação básica. Sim. Inclusive, isso é interessante. Agora, eu acho que é uma coisa, não dá para a gente avaliar muito, porque você não tem muitos dados. A leitura que a gente faz dessa elitização é por conta do valor exorbitante que é a elite da elite do povo brasileiro, foi pagar R$7.000 por uma escola básica. A faculdade mas tem de medicina, fila para entrar. Então, tem fila para entrar, mas é a minoria. É a minoria. Sim. Eu acho que é um direito que as pessoas têm, porque quando você tem o seu dinheiro, mais, muito ou pouco, e é fruto do seu trabalho, tem que utilizar e bem. Né? Agora, eu acho que a gente não pode esquecer de uma... Não é que você vai salvar a pátria, a gente não vai salvar a pátria. Ninguém salva a pátria de ninguém. Se você fizer a tua parte, bem, está de bom tamanho. Mas você não pode esquecer de ler a realidade. O Brasil não é um país que, sim, atualmente, a grande maioria vai pôr os seus filhos numa escola dessa. Então, leia a realidade, para não sonhar viver no mundo de Alice, não é nem de Sofia, de Alice. É. Mas aí, inclusive, na sua fala, me veio duas faces dessa história toda. Uma é dessas escolas que estão aparecendo, Concept, Avenue. Avenue é, inclusive, de fora, que está abrindo filial aqui. A do Lehman, esqueci como é que chama, mas... Conexia. Hã? Conexia, né? Conexia. Pois é. Essas e outras são escolas que estão sendo montadas no objetivo de ser diferente, de ser até exemplo para formar gente para o mundo de hoje. É que eu sou meio São Tomé, sabe, Roberto, algumas coisas, eu quero ver para crer. Aí quando eu vi, eu falo, não, eu vou dizer o seguinte, com o dinheiro que eles estão gastando e com o dinheiro que eles pretendem receber de volta, deve ser bom. Existe uma segunda questão, e essa até me preocupa um pouco mais, que é a questão mercadológica. Então agora, já cansamos, já está saturado o ensino superior, já investimos muito lá, então agora vamos investir aqui. E para isso eu começo a comprar escola, fazer rede, fazer...
Essa eu tenho mais medo. Porque de repente vai ser uma popularização da mesmice, porque isso é o que vai dar dinheiro. Não pode ser, não estou dizendo que vai ser, Claro. mas é isso que não pode acontecer e o risco é grande que isso aconteça. Quer dizer, essas escolas, bem ou mal, no mínimo elas são um exemplo de coisas interessantes que vão ser feitas. As escolas que vão virar redes, eu tenho um pouco de medo. É arriscado, né? É. Porque vai desde a concepção Isso. até a concretização. É. Então é perigoso, que passa pela questão ideológica, né? Passam pelos interesses comerciais, políticos, então tem que ter muito cuidado. E educação básica? Educação básica ainda é muito aquela história de que meu filho está aqui porque eu conheço a Marilda. E se a Marilda sai, muitos alunos saem junto. Nós já passamos por essa experiência. Já, né? várias vezes. Então, a hora que é assim, como é que eu faço uma rede? Que cara vai ter? Quem vai ser a fisionomia da escola? É, a identidade. Então, a identidade. A identidade. Então, existem muitas questões interessantes a serem observadas, principalmente lá no comecinho. Educação infantil, fundamental 1, não vai ser fácil eles conseguirem alguma coisa. E tem uma outra coisa, Roberto, que você falando, eu pensei agora. Eu trabalho numa escola confessional, e muitas escolas confessionais se tornaram redes por uma Sim. questão de sobrevivência. Sim, Mas mais do que a questão de sobrevivência, é a questão de identidade e de unidade. perfeito. Porque os religiosos, eles mudam. Dentro Isso. da política A de vida maioria deles, deles. eles trocam de colégio, então, e o que eles falam sempre? Cada vez que muda de escola, vem outro, implementa. É muito complicado para a gente que fica. Sim, Então hoje, por exemplo, algumas escolas, entre as quais aqui eu trabalho, existe um diretor pedagógico, que é o meu caso. Porque a intenção, eu não sou religiosa, eu não vou mudar cada 6 meses para outro colégio e tudo Aham. mais. Então, para quem fica, é interessante porque dá uma certa segurança. Porém, a identidade deve ser preservada mesmo na mudança, porque quem dá a identidade isso. é o religioso que tem a sua opção de Perfeito. vida. Agora, nesse caso, você está falando de uma ideia, de um projeto pedagógico. O projeto não pode ser feito em cima de pessoas. E não só em cima de pessoas, não pode ser feito em cima de objetivos finais. Eu tenho que chegar em tal meta. Isso. Eu começo a degringolar um pouquinho a coisa, né? Uma das coisas que eu digo muito de escola é com relação aos pais. Os pais estão começando não, já faz tempo que estão assim, mas cada vez mais a gente tem uma certa dificuldade com os pais, porque eles tratam a escola como se eles fossem clientes e consumidores. Mas a gente, quando não faz isso já, está correndo risco, com essa história de rede e tudo mais, de ser exatamente isso. Eu tenho um produto, quem quiser consumir, vai consumir. Eu estou atrás de cliente. Isso é um problema que eu tenho que evitar, mas que é possível na formação de redes. A escola é uma empresa. Isso, Não adianta com falar que certeza. não é fundo de quintal, não é nada disso. Mas a escola é uma empresa educacional. É diferente de uma empresa de produtos. Você para a máquina para consertar a máquina porque quebrou. Perfeito. Você não para. Se você não tem essa visão muito clara, cai nessa questão do mercado, mercadológico. Eu pago, eu quero. Né? E aí existem umas outras questões muito delicadas aí. Com certeza. Porque às vezes existem pais que não concordam com a proposta da escola, a Isso. escola não vai mudar, mas ele não sai da escola. Não, ele matricula lá porque lá passa no vestibular ou qualquer outra coisa do tipo. Isso. Então, é delicado. Quando a gente entra na questão de concepção, de ideologia, é perigoso Sim. e tem que ser cuidadoso, senão a gente se perde nessa questão. É isso aí. Portanto, na minha conclusão, novas escolas estão surgindo. Apesar da pulga atrás da orelha, eu dou os meus votos de que funcionem muito bem e sirvam de exemplo para todos nós em algumas experiências vitoriosas que a gente possa depois utilizar em todas as escolas.
O que me preocupa não são essas escolas de elite, o que me preocupa são as escolas que não são de elite fazerem cada vez pior. Isso é verdade. Com isso, eu encerro a minha parte. Marilda? Eu estou com um artigo na mão que o título é A Nova Fronteira da Educação, que fala exatamente sobre essa questão dessas escolas, esses grandes empresários e tudo mais. Então, eu também desejo que seja um empreendimento que tenha um excelente sucesso, mas eu quero saber qual é o projeto. Sim.